Missão dada é missão cumprida. Assim como a gente ouviu naquele filme, hoje nós vamos começar uma série de parábolas a respeito da missão da igreja. Será que estamos cumprindo a grande comissão? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal, estamos de volta mais uma vez, começando uma série nova roda de parola inédita, mês de novembro de 2021. Para você que está aí agora em qualquer mês do ano de 2039, em 2021, no mês de novembro, nós aqui do canal dos Paroleiros conversamos a respeito da missão da igreja. Semana passada e no mês passado, nós falamos a respeito de reforma. Foi um período muito bacana. Desafio você a passar lá. Assista a playlist inteira para você e também escuta pelo Spotify. Enquanto você limpa os seus óculos, enquanto você passa o seu aspirador debaixo do sofá, enquanto você assiste o desenho dos Jacksons e verifica que muita coisa já é passado, isso mesmo, para você. Vamos começar, então, uma série nova. Estamos falando sobre missão. Gente, comecei brincando aqui, citando Tropa de Elite, né? Que missão dada é missão cumprida. Mas o nosso grande ponto de partida, eu acredito eu que seja os textos base lá dos evangelhos, tanto de Mateus como de Marcos. E a gente pode partir daí e a partir dessa discussão a gente vai aprofundando isso. Tudo bem com você, Oráculo? Tudo bem com você, Mente Brilhante, meu lindo? Como é que vocês estão aí? Estamos muito bem, não é verdade? Estamos aqui, enquanto você falava a respeito de 2050, eu me lembrei que a minha esposa agora está assistindo no TikTok uma pessoa que fala assim, eu sou a mulher do amanhã. Então ela fala assim, não, isso aqui é para Carol do amanhã, é Carol do futuro. Então nós estamos nessa vibe. Então, muito nessa linha sobre missão, o que você está deixando para o dia de amanhã, para o seu eu de amanhã? Será que está certo? Profético, isso profundo, hein, Paulinho? Não, demais. Não deixe para amanhã o churrasco que você pode comer hoje. Meninos, vamos então falar de missão? Existe uma grande confusão a respeito do que é missão, o que é visão, o que são valores, até por causa dessa visão empresarial que existe hoje, né? A gente acaba achando que visão, missão e valores resume tudo que é o objetivo da corporação, da instituição. E, na verdade, a gente entende que a questão da missão que a igreja, que Jesus atribuiu à igreja, né, no final dos evangelhos, é algo que quem sabe a gente poderia até colocar num quadro bem bonito na parede também, né, para a gente ficar olhando todos os dias, mas é algo que muitas vezes acaba caindo no esquecimento por conta da ciranda que muitos nós de hoje vivemos, né, esse mundo maluco, caótico, com tudo correndo, tudo ao mesmo tempo agora, todo mundo que avista o que só pode pagar em prestação, e aí a gente se perde nessa questão de prioridades, né? E aí a visão da igreja, a missão da igreja, os valores da igreja acabam se confundindo nesse mundo contemporâneo. Afinal de contas, o que Jesus mandou a gente fazer que a gente não está fazendo? Você sabe que eu estou lendo um livro e eu recomendo que você que está nos assistindo, se você puder, adquira. É um livro de John Bevere que se chama O Temor de Deus. E nesse livro ele fala muito a respeito disso, sabe? Da gente resgatar aquilo que está na essência do próprio Deus. E ele desafia a gente a refletir a respeito do temor, da gente resgatar o temor dentro de um princípio de que o que nós temos que fazer em relação ao reino de Deus. E aí, essa tua pergunta, Arthur, é uma pergunta um tanto quanto capciosa,
Porque quando você vira e fala assim, poxa, você olha para dentro da igreja, da empresa, e aí na empresa você tem lá a missão, os valores e tudo mais, sabe? A bem da verdade é que foi deixado para nós valores, foi deixado para nós uma missão e também foi deixado para nós uma visão. O problema é quando nós permitimos com que a visão se esvaísse. Olha que interessante, se nós pegarmos Eli, ele por tolerar uma visão deturpada, ele fica cego, ele perde o sentido em relação àquilo que Deus tinha para ele e ele relativiza os valores. Então, esse livro ele fala algo muito pesado a respeito disso. Então, será que hoje nós não perdemos esses 3 pilares, quando, na verdade, quando nós vamos falar sobre Mateus 28, quando nós vamos falar sobre Mateus capítulo 15, capítulo 16, quando nós vamos falar sobre o ID, quando nós vamos falar sobre a grande comissão, quando nós vamos falar sobre o Ministério da Reconciliação, será que hoje nós não estamos deitados na redinha e deixando com que as coisas que verdadeiramente importam passem? Gente, eu acho que Mateus 28, versos 19 e 20, né? Ide, fazei discípulos. O Marcos 16, versos 15 e 16, ide pregai o evangelho. Esses dois princípios, eles manifestam as duas ações estabelecidas pelo Senhor Jesus para subsidiar aquilo que o Senhor Jesus espera que a sua igreja, a sua noiva, entenda por missão, né? Missão tem esse duplo ofício, o ofício de pregar o evangelho e o ofício de fazer discípulos, fazer novos pregadores do evangelho. Esses 2 finais de evangelho, para mim, eles são tremendos, mas, no meu ponto de vista, o final de evangelho que mais me impacta é o final do evangelho de Lucas. Quando lá nos versos 46 e 47 de Lucas 24, Jesus diz o seguinte, olha, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, para que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados das nações, começando em Jerusalém. Para que em seu nome, Jesus mesmo falando em terceira pessoa, que era necessário que ele morresse para que em seu nome fosse pregado o evangelho de todas as nações. Arthur, quando você abre falando ou questionando, né, indagando, se de fato a igreja, os crentes hoje estão empenhados na missão, quando o Ilcinho fala acerca da distorção dos princípios da missão, e eu concordo com você, Will, quando a base, o fundamento de qualquer distorção, a gente pode ancorá-lo na falta de temor, me veio esse texto de Lucas 24, 46, mas principalmente 47, quando Jesus fala, para quem em seu nome se pregue acerca do arrependimento, me remete ao começo do evangelho, a primeira mensagem do evangelho, antes mesmo de Jesus começar a pregar, quando João Batista pregava, era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus fecha seu ministério linkando o final com o começo, né? A última mensagem que Jesus menciona que a igreja deveria pregar é a primeira mensagem que João Batista pregava. Eu fico pensando quanto nós, como igreja, quem sabe, nos distanciamos por causa da nossa agenda, fazendo coisas importantes, fazendo coisas interessantes, mas que no fundo não figuram aquilo que é a essência do que o Senhor espera de nós, né? Eu me lembro, não há muito tempo, quem sabe há uns 2 anos, eu preguei uma mensagem aqui em Presidente Prudente, na igreja que pastoreio, falando acerca dos 10 leprosos, e o nome dessa mensagem era Cadê os 9? Levando em consideração que um voltou para louvar ao Senhor.
enquanto os outros 9, eu me lembro que naquela mensagem nós ficava conjecturando onde que eles poderiam estar, né? E eu chego à conclusão que a maioria deles estava, quem sabe, fazendo coisas muito legítimas, abraçando a esposa, dando uma volta com os filhos, revendo os amigos, uma vez que, como leprosos, eles foram banidos do convívio com as pessoas que eles mais amavam. Agora eles estavam, quem sabe, fazendo coisas extremamente legítimas. Mas um só estava fazendo o que era essencial. Né? Às vezes a gente faz coisas muito legítimas em nome do Senhor. Às vezes a gente faz coisas muito legítimas que nos dão um ar de atividade na própria realidade da igreja, na nossa própria realidade cristã. Mas se nós não estivermos honrando o motivo para o qual o Cristo foi crucificado, e o motivo é esse, Lucas 24:47, para que em seu nome se pregue o arrependimento para a remissão dos pecados. Se a gente não estiver honrando isso, a gente simplesmente está desfrutando da alegria de algumas atividades, mas estamos também padecendo da esterilidade do ministério. O que adianta a gente ser eclesiasticamente ativos se nós formos espiritualmente estéreis? Isso é pesado, né? Isso, de fato, é algo que nos faz refletir. Recentemente eu comecei a orar a respeito daquilo que está em Gênesis, porque a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que todo o poder criativo de Deus foi colocado dentro de nós, né? E será que nós temos produzido mesmo para o reino? Será que nós temos produzido verdadeiramente como Paulo, a ponto de chorar, de gemer a respeito, para que fosse gerado filhos na fé, né? Às vezes a gente fica se deparando com algumas situações e esse livro tem mexido muito comigo, viu, Paulinho? Porque tem me feito refletir a respeito do meu posicionamento. Às vezes nós estamos num posicionamento tão com uma agenda tão comprometida, onde precisamos fazer, e nós estamos como Marta, quando nós deveríamos estar como Maria. Nós deveríamos estar ali aos pés de Jesus, falando assim: o que o senhor quer? Qual é a estratégia agora? Né? Eu vou falar muito desse livro nesses últimos dias, porque é um livro que tem impactado muito. E ele fala para mim, assim, em determinado momento, ele fala: quantas reuniões nós não estamos, onde nós temos levado o conselho de um monte de homens, e, a bem da verdade, nós não estamos ouvindo o conselho de Deus a respeito daquilo que Ele espera a nosso respeito. E aí ele fala a respeito de frustração de homens, e ele dá um exemplo que para mim é sensacional, que é quando Uzá, ele vem a morrer, porque ele, por falta de temor, ele toca na arca, e na verdade Deus ele não queria que a arca fosse carregada daquele jeito. E sabe, muitas vezes a gente tem olhado para a situação adversa, olhado para aquilo e não pensado em buscar a estratégia do alto. Falando assim: Deus, o que o senhor quer a respeito disso? Nós temos usado de tanta tecnologia, nós temos usado de tantas estratégias humanas, nós temos trazido e emprestado coisas do nosso lado profissional, quando na verdade nós deveríamos buscar do alto, saber assim: Deus, o que o senhor quer? Como que o senhor quer que seja feito? Qual que é o impacto que o senhor quer que seja feito? Né? E eu vejo que hoje, falando de mim, tá? Isso é o Sim falando. A minha oração tem sido no sentido de que, enquanto eu estiver ministrando a palavra, enquanto eu estiver ensinando a palavra, que é dentro do ofício ministerial que Deus ele me colocou, que se cumpra a palavra do Senhor, que diz que enquanto era ministrada a palavra, o Senhor contribuía, cooperando com sinais, para que legitime, sabe? A gente precisa trazer de volta esse impacto,
das pessoas olharem e falar assim, rapaz, eles não estão pregando intelectualismo mais, eles não estão pregando mais algo que seja algo pautado no conhecimento humano, mas sabe, aquilo que vem do coração de Deus para o coração de uma pessoa, porque aquela mulher, ela vira para Jesus e fala assim, veja que tu és profeta. E Jesus começou a falar de um copo de água. E quando foi ver, Deus levantou a primeira missionária. Você já parou para pensar nisso, Paulinho? Você começa a falar, ei, me dá uma erva pro tereré aí. E aí, quando você vai ver, você está levantando uma das maiores missionárias de Presidente Prudente, simplesmente porque ela te deu um pote de erva. Então, eu tenho para mim que nós precisamos resgatar. Nós falamos na última parola, nós falamos sobre reforma, nós falamos a respeito dessa indignação que está no nosso coração, a respeito de tantas coisas, e tantos valores deturpados, e nós estamos vendo aí pessoas que estão levantando uma bandeira correta, uma bandeira íntegra, uma bandeira comprometida com valores, princípios e tudo mais. E o profeta Isaías, em determinado momento, ele diz, né, que viria tempos onde o certo seria o errado e o errado seria o certo. E a gente precisa se levantar, pregando os valores do reino, sabe? Pregando a visão do reino, porque a geração que está aí, ela anela, ela grita, ela esperneia, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. Só que nós precisamos manifestar o reino de Deus. As pessoas precisam ver em nós o reino de Deus. Sabe? Não pode ver o Paulinho, não pode ver o Arthur, não pode ver o Sim, tem que ver Cristo, a esperança da glória. Sabe? É olhar e falar assim, cara, eu estava ouvindo os paroleiros. E o Arthur falou algo que deflagrou algo em mim. O Paulinho falou algo e pum, falou algo forte em mim. E aquilo mexeu comigo. Eu sei que a gente sempre brinca disso, né, Arthur? Que as pessoas nos cruzam nos corredores e tudo mais. Mas agora falando sério, gente, tem gente que está me parando e falando assim, cara, eu estava ouvindo os paroleiros outro dia, e o Paulinho falou um negócio, o Arthur falou um negócio, o Sim, você falou um negócio, aquilo foi impactante para mim. Sabe? A gente precisa impactar essa geração. Nós precisamos ser o farol, sabe? Porque a palavra do Senhor diz que nós carregamos, a igreja carrega a verdade. O Wilson estava falando ia citar um texto de Paulo, estava com esse texto aqui na ponta da língua também, porque era um texto que eu ia citar, está lá em 1 Coríntios 2,4, né? Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituírem-se em demonstração do poder de Deus. Essa tem sido a minha oração também, sabe? Numa época onde a gente tem tanta informação, as pessoas estão sobrecarregadas de informação, né? Eu acho que o grande problema hoje não é a falta de informação, mas é a falta de aplicação, é a falta de vivência, é a falta de ferro afiando ferro, né? Hoje a gente vê aí, eu estava escutando uma pregação essa semana que me deixou assim extremamente incomodado. É uma série a respeito da autoridade da igreja, de um pastor aqui de Curitiba, chamado Leandro Vieira, numa comunidade chamada Família dos que Creem. Ele fala a seguinte coisa, que o sucesso do ministério ele não pode ser mensurado pela quantidade de pessoas que frequentam aquele local, mas pela estatura em Cristo delas. Isso, cara, me tomou como se fosse um soco no estômago, assim, sabe? Porque a bem da verdade, que a gente vive hoje um evangelho extremamente raso, extremamente superficial, né? Onde muitas vezes quando a gente confronta as pessoas, a gente é questionado, né? Nossa, mas que palavra dura é essa? Você não saio daqui hoje incentivado, né? Falar assim, cara,
Desculpa, mas Jesus não tem compromisso nenhum com a sua felicidade. Ele tem compromisso com a sua salvação, né? Tem compromisso com a sua transformação. E eu tenho visto hoje... Disso que você falou, quando Jesus, lá em João, capítulo 6, ele olha e fala assim, todo mundo vai embora, ele olha para Pedro e fala assim, Pedro, você não vai, não? Ele fala, não, só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde que a gente vai? E hoje, de fato, o grande problema é que a gente está querendo chegar e falar assim, não, Arthur, peraí, Arthur, não, peraí, eu mudo. Eu lembro de uma ministração, você vai lembrar dessa ministração do Juliano Som, que ele vira e fala assim, não, peraí, eu vou pregar algo mais light, não vai embora, não. E em Hebreus 10, 25 diz assim que nós não devemos ser como aqueles que deixam de congregar, porque na congregação é onde você vai ter a exortação, onde você vai trazer para perto. Eu acho que a gente pode... Paulinho, você quer complementar? A gente vai encerrar o primeiro bloco aqui, porque a gente vai esticar essa conversa para quinta-feira e para o sábado, eu tenho certeza. Mas eu não queria deixar de mencionar uma coisa só, Paulinho, você me perdoa. Não, o que eu vou falar, eu falo quinta. O que eu vou falar, eu falo quinta. Então tá. O que eu ia trazer no coração aqui, cara, é a parábola de número 48, que nós fizemos com o Benjamin Reis, né? Que ele fala sobre chamado simples, a igreja simples. E ele cita, vocês vão lembrar que ele cita da grande omissão, né? A grande omissão. Eu vejo que a grande comissão deixada por Cristo, ele traz dois verbos que são importantíssimos e muitas vezes a gente tem deixado de colocá-los em ação. O primeiro verbo é indo. A gente não está indo, a gente está ficando, esperando, chamando, atraindo, mas indo mesmo ninguém vai, né? E o segundo é ensinando a obedecer. A gente tem atraído muita gente, o evangelho superficial tem atraído muita gente para, quem sabe, resultados rápidos, resultados de curto prazo, né? Mas a gente sabe que o processo de santificação é um processo que muitas vezes leva um tempo um pouco maior, né? E aí eu quero trazer aqui uma passagem de Lucas, que fala assim, quem é entre vocês que antes de edificar uma torre não senta e faz o cálculo para ver se você é capaz de ir até o final, porque depois de lançar os fundamentos, as pessoas não tiram sarro da tua cara dizendo assim, tá vendo? Não foi capaz de chegar até o final. Quantos cristãos hoje estão com as suas obras de santificação inacabadas, paradas no meio do processo, porque ninguém ensinou para eles que há um custo, que há um preço, que há algo que tem que ser feito, que não é só um evangelho de oba-oba, né? Um evangelho simplesmente de pura atração. Existe algo que precisa ser feito. O evangelho precisa ser pregado na sua totalidade. E a totalidade é muito mais do que um convite inicial de vinde a mim e troca o fardo comigo. Não, tem muito mais coisa além disso, né? Mas acho que a gente pode esticar essa conversa aqui para quinta-feira. Paulinho, você deixa no cabide isso aí? O que você ia falar, você abre então na quinta para nós? Fechou então. Gente, vocês que estão aqui nos acompanhando, chegamos ao final do primeiro bloco desta parola, essa nova roda de parola com tema novo, é a missão da igreja. Esta parola de número 75, faltam 25 para 100. Fiquem com a gente nessa contagem regressiva. Esperamos vocês na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.